Tome muito cuidado com o seu objetivo, porque ele vai te deixar infeliz por um tempo. Esse foi uma das frases que eu mais gostei de fato desse livro aqui, que eu recomendo inclusive muito para vocês, que é o Almanaque de Naval Ravikant. Tem alguns outros livros que eu li, mas esse daqui foi um dos melhores, junto com O Poder da Ação. Ele é absurdo. O que ele quer dizer, basicamente? Aqui, esse vídeo vai ser falando sobre metas, sobre os objetivos, sobre sonhos, sobre evolução pessoal, inclusive. Vou até beber uma água aqui. Em busca do meu treinamento da oratória perfeita. Por mais que não existe oratória perfeita. Mas é o seguinte, tá? Basicamente, eu quero falar com você sobre objetivos, sobre sonhos, sobre metas. Muitas pessoas, elas têm um certo problema que é: eu vou colocar um objetivo, só que eu não vou traçar esse plano, eu não vou saber como fazer ele. Por exemplo, principalmente no começo do ano, tá? O começo do ano é impressionante o quanto que as pessoas simplesmente falam: esse ano aqui vai ser o ano. Eu vou pegar o shape, eu vou ficar rico, vou mudar minha vida, vou mudar meus ambientes, meus amigos, vou mudar tudo. Só que olha que engraçado. Hoje já é dia 20 de janeiro. 19, né? Dia 19 de janeiro. Quantas pessoas realmente colocaram em prática aquilo que eles falaram que iriam colocar? Chuta. Eu tenho certeza que muito menos da metade, sendo bem sincero, porque essa turminha é a turminha do segundo eu começo, só que eles não começam. Inclusive, vai aqui uma dica, tá? Se você quer começar alguma coisa, começa hoje ou no máximo amanhã. Porque o melhor momento para você começar alguma coisa é agora. Foi uma das coisas mais legais que eu aprendi, principalmente na época que eu estava querendo começar na academia, por exemplo. Foi há 2, quase 3 anos atrás, que eu ficava falando: ah, não, depois eu começo, e eu fui engordando, engordando, engordando. Que eu tinha rompido o tendão de Aquiles e eu tinha ficado um tempo sem ir pra academia, sem treinar, então eu tinha começado a engordar muito, que eu tinha que ficar só em casa. Inclusive, um dia eu conto pra você essa história, mas aqui não é o objetivo, tá? É o seguinte, basicamente, vamos lá, falando sobre objetivos, sobre sonhos. Como que você se imagina daqui 5 anos? Vamos lá, eu vou fazer um exercício prático aqui com você e eu vou falar pra mim, sobre mim. Como que você se imagina daqui 5 anos? Beleza, você perguntou isso pra mim aqui. Eu me imagino sendo um cara que tem os melhores carros do mundo. E eu vou ser bem sincero, tá? Eu não ligo muito pra carro. Tipo, a marca do carro, eu não sou aquela pessoa ficcionada, não. Ou bitolada, né? Eu sou aquela pessoa que quer ter. Beleza, eu quero só ter. Ah, beleza, eu sei que é a Ferrari, eu sei que é a Lamborghini, eu não sei as marcas. Ah, Ferrari, lindo. Perfeito. Eu não ligo muito pra isso. O que eu ligo de fato é para as experiências que eu vou ter, as vidas que eu vou salvar. Entende? Então vamos lá. Quando eu falo daqui 5 anos, que inclusive eu tinha feito esse mesmo exercício em 2022, como que eu me imaginaria daqui 5 anos? E daqui 5 anos eu sempre falava: eu quero ser um mentor, eu quero ser palestrante, eu quero ter ido no podcast, inclusive era da QIFI, porque naquela época tava muito, muito bombado, digamos assim, tava todo mundo indo lá. Opa, que deu uma tremida. Tava todo mundo indo lá. E eu também queria ir. Eu falei: pô, eu vou contar minha história, eu vou contar que foi assim, assim, que eu passei por isso, isso, isso. E pode ser que eu vá mesmo. Mas eu não sei se vai ser no da QIFI, porque a gente atualmente está trabalhando na gringa, está com algumas outras coisas, então não sei se vai ser na QIFI. Se for, vai ser muito massa, inclusive, porque eu vou ter conquistado isso. Porque tem que bater 1 milhão de faturamento na QIFI, só que é igual eu falei, a gente não está trabalhando nessa plataforma. Então, quem sabe, né? A gente não só trabalhe para simplesmente, não, beleza, batemos 1 milhão aqui. Aí eu indo lá e contando minha história. Pô, seria massa demais. Mas não vou prometer nada. Mas o que acontece? Vamos lá. Em 2022 eu fiz essa mesma pergunta para mim e eu acredito que ela foi muito decisória da onde eu estou me tornando, porque 2022 a gente já está em 2025, ou seja, seria 2027 meus 5 anos. Olha que interessante, em 2022 eu comecei em abril a empreender de fato. Não empreender, porque eu comecei a procurar sobre a internet para ver um pouco mais sobre. A minha sorte é que eu já sabia que tinha como ganhar dinheiro pela internet, porque eu tinha comprado um curso bem antes, ali em 2021, de Forex, em agosto, inclusive. Que o cara sumiu, não sei onde ele tá. Eu espero que esteja bem, né? Mas, mas é o seguinte. E
Basicamente, em 2022, em abril, quando eu me machuquei, que eu tinha que ficar só em casa, eu falei, não, beleza, então eu vou começar aqui a procurar na internet, porque eu trabalhava e não podia deixar simplesmente meus pais ali pagando tudo, entende? Então, eu falei o seguinte, beleza, vou procurar aqui. Comecei a procurar. Encontrei algumas coisas interessantes, como ganhar dinheiro na internet, como se afiliar, como fazer dropship, etc. É o básico que todo mundo acaba procurando ali e acaba encontrando. Até que eu encontrei um modelo de negócio que eu gostei bastante, que eu queria começar. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco confuso, pode-se dizer. Porque teve duas coisas que eu gostei muito, que era criação de movimento e comunidade. Porque, primeiro, eu sou uma pessoa que, pra mim, eu sempre fui um exemplo. Não só pra mim, mas para as pessoas ao meu redor, eu sempre fui um exemplo. Eu nunca liguei pra opinião dos outros. Eu sempre motivei as pessoas a serem pessoas melhores, inspirando elas com ações. Então, foi uma das coisas que me fez pensar. Criação de movimento, criação de comunidade, liderar pessoas, isso me agrada muito. Mas a primeiro momento, o que eu preciso? Eu preciso ganhar dinheiro muito rápido. Todo mundo pensa isso, né? Eu preciso ganhar dinheiro muito rápido, eu preciso sair dessa situação. Então eu conheci o mercado de Direct Response, que inclusive é o melhor mercado do mundo se você quer fazer dinheiro não teoricamente rápido, porque nada é rápido, tá? Inclusive, se você abrir um empreendimento agora, físico, você não vai ter sucesso rápido. Eu não sei o que as pessoas é tão ficcionada com a internet que fala, você vai ter sucesso em uma semana, em duas, três, um mês, parabéns, tá? Você vai fazer 1 milhão em 2, 3 meses. Não. Qualquer negócio que você vai abrir, você não vai fazer 1 milhão em 1, 2, 3 meses. Só se você já tiver um capital muito alto, você conseguir atrair muitos investidores, pessoas investirem em você, você já ter um caixa muito alto, aí beleza, você vai conseguir, show, porque você vai conseguir contratar mais pessoas, você vai conseguir testar mais, você vai ter resultados mais rápido de fato por causa disso. Agora, fora isso, não, tá? Inclusive, beber um pouco mais de água aqui. Mas é o seguinte, basicamente, esse mercado de direct response nada mais é do que você pegar uma pessoa totalmente inconsciente, ou seja, é para o público frio, tá? O que é público frio? Vamos lá. Vamos trazer um conceito aqui bem simples. O que é público frio? É o público que não te conhece. O que é público inconsciente? É o público que não sabe que tem um problema. Acabou. Fechou. Aqui a gente está trabalhando com os níveis de consciência, tá? Mas topo de funil, meio de funil também, fundo de funil, etc. Mas eu vou ser sucinto, simples para você. Basicamente, o público inconsciente é as pessoas que não sabem que tem um problema ainda. É tipo assim, imagina que você vai no médico para você ver o que está acontecendo com você, que você está sentindo algumas dores de cabeça, que você está sentindo uma febre, mas você não sabe o que é. Ou seja, beleza, você sabe que você tem um problema, mas você não sabe qual que é a causa central, a causa raiz daquilo. Você não sabe ainda. Ok. Aí você foi no médico, chegando lá, ele olhou você, fez alguns procedimentos ali e descobriu que você está, por exemplo, com influenza. Ok, agora você sabe que você está com influenza, você sabe que você tem um problema real, que você tem que cuidar disso. Entende? Então, imagina o direct response sendo como se você estivesse indo ao médico, você analisando seu procedimento. Você vai lá totalmente inconsciente, você descobre o problema que você tem, o médico te passa a solução, você depois, tá? Vamos lá. Passou a sua solução. Passou a solução, você foi lá, você comprou. Aí depois em casa, você começou a procurar mais ainda, ou seja, você descobriu mais soluções que são possíveis. Até você descobrir a melhor solução e você perceber que você tem uma necessidade dessa solução. Ou seja, isso daqui são os níveis de consciência. Eu passei extremamente simples para você. Se você não entendeu, pelo amor de Deus, volta esse vídeo e assiste de novo, porra. Foi simples. Entende? Mas basicamente é exatamente isso que você vai fazer com o Direct Response. O que é o Direct Response? Você vai pegar essa pessoa inconsciente, você vai levar ela até a necessidade do produto, ela entender que o seu produto é melhor e ela comprar através disso, tá? Ou seja, como que a gente faz isso? A gente faz isso através de duas coisas. Atualmente está duas coisas, tá? Tem outras formas, mas eu estou falando especificamente do modelo do funil de Direct Response. Você vai atrair essa pessoa por um anúncio, e vai levar ela para uma VSL. O que é uma VSL? Video Sales Letter, ou seja, é um vídeo de venda, simples assim. E o outro, segundo, eles chamam de, como que era mesmo?
VSL, TSL, que era basicamente uma carta de vendas. É literalmente uma carta de vendas, tá? Imagina como se fosse um... Não, eu ia falar um blog, mas não é um blog, imagina que seja uma página, inteiramente uma página ali, digamos, ó, vamos lá, vamos imaginar aqui, é uma página em branco, cheio de escrita, tá. Só que claramente que aquilo ali tem uma copy. O que é copy, Felipe? Vamos lá. Copy basicamente são textos persuasivos que faz a pessoa entender um conceito de autoridade que você tem sobre ela. Basicamente a copy é literalmente você persuadir a pessoa mostrando que você sabe mais sobre ela do que ela mesma. Além de você também gerar desejo, não necessariamente gerar desejo, tá? Mas você vai fazer ela acreditar na tua solução e falar: opa, essa daqui de fato é a melhor opção. Por que eu tô falando não gerar desejo necessariamente? Porque é igual como se fosse uma negociação. Basicamente, você não vai gerar desejo nessa pessoa do nada assim que ela vai falar: "Não, beleza, então eu vou comprar de você". Não, ela entendeu que o seu produto é a melhor solução para um problema que ela viu que ela tem. Acabou. Simples assim, você só vai ajudar ela a comprar mais. Isso que é vendas, isso que é marketing, acabou. Você não vai gerar desejo. Você só vai ajudar ela a comprar, entendeu? Eu sei que a primeiro momento, provavelmente tem muitas pessoas que nunca viram como que é um funil desse. Na bolha do marketing digital ali, do mercado digital, todo mundo já viu isso praticamente. Tem algumas pessoas que não sabem ainda, tem pessoas que não sabem o poder disso, enfim, né? Eita, agora que eu parei pra pensar, eu tava falando sobre sonhos, metas e acabei explicando pra vocês o que era DR. Ai, meu Deus, mas o que acontece? Vamos lá. Agora que eu lembrei, conectei os pontos lógicos. Eu aprendi exatamente sobre o mercado de direct response na época, então eu tava em dúvida entre esses dois, movimento e direct response, tava esses dois, tá? E eu optei para o mercado de direct response, só que a primeiro momento eu tinha que ganhar dinheiro. Então como que eu ia ganhar dinheiro? Eu ia ganhar dinheiro através de tráfego pago. Comecei a prestar serviços aqui para as empresas do Japão. Depois, com esse dinheiro eu comecei a investir no direct response e fui treinando, trabalhando sozinho até abril, depois até julho. E no final de 2023, ali para outubro, setembro, eu consegui alguns sócios a mais ali. Então consegui trabalhar muito melhor, com muito mais fluidez. Mas vamos lá, o que eu quero dizer, tá? Basicamente, eu falava que eu ia ter uma operação muito foda, que eu ia ajudar e transformar diversas pessoas, que eu ia que eu ia conseguir ajudar minha família, etc. Que eu ia ter um network cabulosíssimo do mercado inteiro. Não do mercado inteiro, mas das pessoas mais importantes do mercado. Vamos ver o que eu tinha falado mais, basicamente. Eu tinha até um papel, inclusive, tá na minha carteira até hoje. Eu tenho que olhar melhor depois dele para relembrar algumas coisas. E sobre essa questão, inclusive, de em podcasts, palestras, mentorias, de começar a criar meu movimento. Então são coisas como essas que eu tinha colocado que eu queria fazer em 5 anos, tá? E é muito interessante porque, de fato, se a gente for parar para pensar o que aconteceu nesses 3 anos para cá, muitas das coisas eu consegui cumprir. Falta algumas ainda, como de fato ir num podcast, fazer palestras, daí eu quero muito, inclusive. Olha que interessante, tá? Eu comecei no YouTube, não foi à toa. Não pense que foi à toa, inclusive. Eu comecei no YouTube para conseguir melhorar minha comunicação. O que eu quero dizer com melhorar minha comunicação? Eu preciso melhorar a minha retórica para simplesmente entrar num palco e conseguir engajar muitas pessoas. Só que para isso, eu estou aqui, treinando basicamente. Então, o meu objetivo, inclusive, é fazer 2 vídeos por semana, mas eu não prometo nada, tá? Mas eu tô aqui para treinar. Por quê? Porque quando eu chegar num palco, eu vou estar pronto. Todo mundo, na verdade, eles chegam achando que estão prontos, né? Lá é outra coisa, mas por eu ter uma facilidade de comunicação, sempre me comuniquei em qualquer lugar que eu fui, por eu ter vindo de uma família que acabou se mudando muito, então eu sempre me moldei muito bem aos ambientes, sempre conversei muito bem ali com as pessoas. Então é mais tranquilo para mim fazer isso. Além de, no terceiro ano, já ter feito teatro. Ironicamente, tá? Teatro é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida em relação à sociabilidade e a poder de comunicação. Porque retórica e poder de comunicação é absurdamente importante para quando você quer fazer networking, para quando você quer estar com pessoas. E ironicamente, no terceiro ano eu fiz teatro. Dos 13 aos 16, 17 eu ficava estudando muito comunicação.
com pessoas muito antigas do mercado, que é o Gambit, que é o Fê Alves, que é... Esses daqui foram os que eu mais acompanhei, mas tinha uns outros caras também bem interessantes. Tinha o Elias também. O Elias eu não acompanhava muito, tinha o Copini, tinha o Breyer também não colhei muito, mas enfim. Ó, seguinte. Então vamos lá. O que eu tô querendo dizer? Teve muitas coisas, sim, que eu consegui cumprir, tá? Isso daqui é interessante. Faltam coisas ainda, só que a gente está em 2025, começo de 2025. Ainda falta mais 2 anos. E sendo bem sincero, do jeito que eu vejo as minhas operações hoje, eu acredito que nesses 2 anos, de fato, eu vou conseguir cumprir o que eu queria. O que eu tinha falado para mim em 2022 que eu iria fazer em 5 anos, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Só que eu não esperava, na verdade, sendo sincero, eu não esperava que demoraria 5 anos para chegar a esse ponto, tá? Eu, na verdade, esperava que 2025, por exemplo, eu já teria tudo isso. Por quê? Porque eu caí na COP também. Eu caí na COP, naquele desejo que as pessoas implantam em você que vai ser rápido, vai ser simples, você não vai trabalhar muito. Até que eu entendi que de fato eu precisei trabalhar muito para chegar onde eu quero, isso demorou um pouco. Demorou um pouco. Eu fiquei basicamente de abril até dezembro/janeiro ali de 2000, ó, vamos lá, abril de 2022 até dezembro/janeiro de 2023, até entender isso. Ou seja, foram mais de 8 meses para entender que eu precisava trabalhar de fato, porque até ali eu não tinha tido muito resultado. Isso é muito interessante, eu não tinha tido muito resultado ainda. Hoje em dia eu tenho, por quê? Porque eu entendi que eu preciso trabalhar, eu preciso ser disciplinado, esforçado e ter a mente de um atleta. Porque muitas pessoas no mercado falam sobre você tem que ter uma mente empreendedora, uma mentalidade empreendedora. Show, você tem que ter, porque você tem que ter uma mentalidade de risco, uma mentalidade de tentar, uma mentalidade de continuar. Só que poucas pessoas falam que você precisa ter uma mentalidade de atleta. Por eu ter vindo muito do esporte também a minha vida inteira, então eu sempre entendi que você ter uma mentalidade de atleta é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Por quê? Porque no esporte você aprende a não desistir, a você ter resiliência, a mesma coisa, tá? Inclusive, você arriscar, você tentar, você não parar, você ter coragem, você ter disciplina, ser esforçado, tudo isso daí também. Eu acredito que até essa ideia que eles trouxeram do você tem que ter uma mentalidade empreendedora. Eu acredito que muitas coisas eles tiraram do mentalidade de atleta e colocaram como uma mentalidade empreendedora. Eu acredito que poucas coisas seriam uma mentalidade empreendedora, inclusive. Eu acredito que uma mentalidade empreendedora seria tipo, por exemplo, essa mesma ideia de você arriscar. Arriscar é muito importante. Você fazer MVP, ou seja, você ter uma operação com custo baixo a primeiro momento para você testar ela. Ou seja, é muito teste que você tem que fazer. Você saber comprar, você saber vender, você saber delegar, você saber liderar. Enfim, você saber negociar, vendas é extremamente importante. Coisas como essas que eu te falei, financeiro também, eu acredito que sim, acaba entrando no mentalidade empreendedora. Porém, eles colocam para você como se fosse só isso, mas não, existe os dois. Os dois são complementos, mentalidade de atleta, mentalidade empreendedora. Inclusive, sim, você precisa desenvolver o seu lado pessoal, porque o seu pessoal ele vai significar o teu CNPJ. Ou seja, se você tem um PF fraco, o que você espera que o seu PJ vai ser? Simples assim, inclusive, vou até mostrar aqui, ó. Treinando muito aí, inclusive, eu falei inclusive 2 vezes. É impressionante que desde setembro de 2022, desde 2021, desde setembro de 2021 eu comecei a treinar. Ironicamente, foi uma das melhores coisas que eu já comecei na minha vida. Tá na minha rotina, nos meus hábitos diários praticamente. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu recomendo que você faça porque melhorou muito o meu PF. Automaticamente melhorou muito o meu PJ também, tá? Vamos lá. Só para finalizar algumas outras questões em relação a sonhos objetivos, só voltando ao início do vídeo, toma muito cuidado com o que você de fato deseja, porque isso vai te deixar infeliz por um tempo. Tudo isso que eu te contei até aqui foi um overview do que aconteceu na minha vida, mas voltando para aquele ponto que é extremamente importante. Eu acreditei que eu chegaria muito mais rápido, que em um ano, inclusive, eu lembro até hoje.
Ah, eu lembro até hoje. Eu comecei em 2022, em abril ali, eu falei, fica tranquilo, até o ano que vem, até o meio do ano ali, junho, julho, eu já vou estar milionário, vou estar tranquilaço, vou estar milionário, vou estar com minha operação, etc. Não foi isso que aconteceu, não foi isso nem perto do que aconteceu, sendo bem sincero. E eu acho engraçado, tá? Porque no começo a gente acredita que não vai demorar. Porém, lembra que o primeiro ano de qualquer coisa é o pior ano de todos. Opa, mexeu de novo. Isso é interessante. Basicamente, se você vai abrir uma empresa, vai ser o pior ano de todos, que é o primeiro. A partir do momento que passou o primeiro, você já conseguiu ficar mais tranquilo, digamos assim. Você conseguiu equilibrar, você não está precisando mais pagar, colocar o seu dinheiro ali. De fato, a empresa está começando a gerar o próprio dinheiro, então você não vai necessariamente se preocupar com isso. E entra nesses pontos que é igual eu falei, toma muito cuidado. Porque tudo, inclusive, tá? Tudo que você planta, você colhe. É uma lei universal. Igual aconteceu. Nossa, isso é foda. Teve um livro ali, Mais Esperto que o Diabo, que ele fala exatamente a mesma coisa. Existe uma lei chamada Lei do Ritmo Hipnótico. O que é a Lei do Ritmo Hipnótico? A Lei do Ritmo Hipnótico é basicamente uma lei que vai transformar tudo que você pensa. Vamos ser mais simples. A Lei do Ritmo Hipnótico, ela transforma tudo em automatização. Ela automatiza tudo seus pensamentos, o que você faz, o que você fala, com quem que você anda, tudo, absolutamente tudo na sua vida ela transforma de uma forma automática. Ou seja, é difícil, é extremamente difícil você quebrar essa lei. Por quê? Porque ela entra no o que você plantou, você colhe. Se você plantou coisas ruins, você vai plantar coisas ruins. Se você colheu coisa, não, se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você pensa coisas boas, você vai ter resultados positivos. Se você tem pensamentos negativos, você vai ter resultados negativos. Entende? A lei do ritmo hipnótico, ela faz parte da outra lei que é do plantio e da colheita. Entende? Como que você quebra? Isso daqui seria assunto para um outro vídeo. Mas você quebra essa lei através do fracasso, do que está acontecendo na sua vida ali que te impactou. E foi justamente um desses motivos que fez eu mudar minha vida ali em abril de 2022. Porque eu costumo até falar que empreendedor não se nasce, eles não têm dom. Empreendedor ele se torna. Não é alguma coisa. Vamos lá, imagina, tá? Com a sua cabeça. Imagina alguém chegando pra você e falando: Ó, você quer se fuder por muito tempo, trabalhar que nem um idiota, vamos dizer assim, trabalhar muito, você vai trabalhar muito, muito, muito. Vai virar dia, vai virar noite, você não vai ter feriado, você vai trabalhar, 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 trabalhar. Sem fim. É sem fim. Se alguém chegasse pra mim antes de eu ter ideia desse mundo de empreendedorismo e falasse isso pra mim, você acha que eu ia querer estar aqui? Pensa, 5 segundos. Eu não iria querer estar aqui. Teve diversos dias e dias e dias que eu dormi 2, 3, 4 horas por dia. Hoje em dia eu consigo dormir um pouco mais. Só que no começo não era assim, porque eu estava sozinho. Hoje em dia eu tenho pessoas comigo, eu tenho equipe, eu tenho time comigo. Mas antes não era assim, eu era sozinho. Então eu tinha que dormir pouco para conseguir fazer muito. Entende? Eu não recomendo, tá? Inclusive eu não recomendo. Você tem que ter uma rotina muito. Uma rotina que vai te ajudar. Recomendo, inclusive, você começar a organizar o teu dia através do Google Calendário ali. Vai te ajudar muito. E pausa pra bebidinha de novo. Seguinte, finalizando o vídeo. Eu sei que eu falei bastante, foram 24 minutos, inclusive. Porém, eu recomendo muito que você pense nessas coisas que eu falei. Os principais pontos que você tem que tomar de fato é: toma muito cuidado com o que você deseja, porque isso vai te deixar frustrado por um tempo. Esse é um ponto muito importante. Lei da colheita, do plantio e da colheita. Lei do ritmo hipnótico, tudo que você faz vai ser de forma automática, então tome muito cuidado, comece a tomar consciência disso que você está fazendo, porque você vai ter que mudar sim seus hábitos, você vai ter que mudar seus pensamentos, você vai ter que mudar as pessoas que estão à sua volta. Então você vai ter que mudar tudo, basicamente. Imagina que a sua pessoa, ela é uma pessoa extremamente. Vamos dizer assim, vamos lá. Seu agora e os seus 5 anos que você pensa, tipo, ah, nossa, eu quero ser daqui 5 anos desse jeito. Você já imaginou a pessoa, você já imaginou as características, o jeito que ela vai estar, etc. Só que você hoje e os seus 5 anos
tá com uma barreira. Ou seja, você é uma pessoa, os seus 5 anos, o que você pensa de você daqui 5 anos é outra pessoa. Ou seja, nesse meio tempo dos 5 anos, você tem que se tornar essa pessoa. Então, se você já sabe as características, você já sabe o que ela vai ter, você já sabe como ela trabalha, o que ela faz, já começa a buscar isso. Porque você tem que se tornar essa pessoa. Isso é foda o que eu vou falar, só para finalizar. Muitas pessoas acreditam que você tem que ter antes de fazer, antes de ser. Só que existe uma pirâmide. Qual que é essa pirâmide? É uma pirâmide do ser, fazer e ter. Porque entre o ser e o ter, você tem que fazer para chegar lá. E o mais importante, você tem que se tornar aquela pessoa antes de ter o que aquela pessoa tem. O que eu quero dizer? Basicamente, imagina que você quer ter uma Ferrari. Vamos lá, você quer ter uma Ferrari, tá? Só que uma Ferrari tem IPTU, tem um monte de coisa para pagar, você tem que tomar cuidado com as peças que para elas não quebrar, porque senão vai sim ser um bom dinheiro que você vai ter que investir ali para consertar ela. Você vai ter que estar pagando o tempo todo ali gasolina. Então o que eu tô querendo dizer para você? Basicamente, você tem que ter dinheiro para conseguir sustentar isso. Não adianta você só querer ter. Imagina, vamos lá, você tem 2 milhões, você comprou uma Ferrari de 2 milhões, e aí? O que aconteceu? Você não conseguiu durar um mês com ela, você ó... Exatamente, foi isso que aconteceu. Porque você não tinha dinheiro, você não era a pessoa que poderia ter aquela Ferrari. Entende? Inclusive, para você ter um item como esse de luxo, que é mais caro ali de fato, eu recomendo você pensar como se fosse 10x. Ou seja, eu tenho um lucro, eu tenho um patrimônio de 10x, isso daqui que eu vou comprar é um x. Ou seja, para mim não vai ter problema nenhum, porque eu vou conseguir tranquilamente pagar isso, viver com isso, tá tranquilo. Por exemplo, para mim comprar uma Ferrari de 2 milhões, eu tenho que ter no mínimo um patrimônio de 20 milhões. Entendeu? Acabou, simples assim. Você não vai sofrer com isso, mas você se tornou a pessoa que conseguiria viver com aquela Ferrari de forma tranquila. É simples. Bom, eu espero que você tenha entendido algumas coisas que eu falei aqui. Eu contei um pouco da minha história, eu contei um pouco das minhas experiências. E a gente está só no começo aqui de fato. Mas em breve eu quero começar a fazer lives também. E eu quero que você também comece a criar conteúdos. Porque além de você criar conteúdos para melhorar sua comunicação, melhorar tua retórica, oratória e etc., o seu poder de comunicação de fato, você vai melhorar o teu network naturalmente, você vai atrair mais pessoas para você. E isso é extremamente foda. Foda demais. Além de você deixar um legado para inspirar outras pessoas também a ver os seus primeiros vídeos. É que eu tô nos meus primeiros vídeos, esse daqui é o terceiro. Entende? Esse daqui é o terceiro vídeo. Então, eu recomendo você começar agora, hoje. Grava aí. 20. Ó, vamos lá. Eu tô aqui há 30 minutos, só que eu tenho coisas para falar. Eu sei que eu tenho muito conteúdo para entregar, eu sei que eu tenho um repertório muito grande para entregar. E eu não tô nem na metade de onde eu vou chegar. Por isso que eu consegui falar por 28 minutos. Agora, se você tem uma dificuldade, você está começando agora, começa com 5 minutos, nem que seja 1 minuto só. Começa com 5, 10, depois vai para 15, depois vai para 20. Eu sei lá, eu já pulei para 28 aí, enfim. Tamo junto, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo aí. Vamos para cima.